Olá, queridos alunos, queridas alunas. Vamos iniciar as nossas aulas da Maratona da UAB. Eu sou a professora Isabelle Gravatar e hoje vou estudar com vocês um pouquinho do processo do trabalho. Muito importante lembrar que nós temos várias questões de trabalho e de processo do trabalho. E muitas das vezes eu estudo com vocês um tópico aqui em processo do trabalho que cai em constitucional, que cai em ética. Então fica ligado, porque de repente esse tema daqui pode ser aproveitado lá em outra disciplina. Eu vou começar falando do ius postulandi, o direito de você postular sozinho, de você acompanhar o seu processo na Justiça do Trabalho sem advogado. Esse é um tópico bem curioso. Ele já foi cobrado em ética. E vocês sabem que ética é responsável pela maior parte da prova de vocês. Então, de repente, né? Vamos torcer, cruzar os dedos. Essa questão cai e você já gabarita. Preste atenção. O que é esse ius postulandi ou jus postulandi, né? Às vezes vem escrito com I, às vezes vem escrito com J. Quando você lê essa expressão em latim, você vai lembrar, processo do trabalho, simples. Você pode postular em juízo sem advogado. Você pode se defender em juízo sem advogado. Isso dentro da Justiça do Trabalho. Desde que a nossa CLT foi escrita, vocês lembram que nós éramos um procedimento administrativo, quando nos tornamos um processo judicial, quando consolidamos as nossas regras e colocamos na CLT, lá a gente já veio, no artigo 791, com essa ideia de você não precisar de advogado. Vida real, meus alunos, eu sei que eu estou falando aí com o Brasil inteiro. Vida real, quem é estagiário sabe muito bem disso. É um Deus nos acuda esse ius postulante. Porque você não vai ter de um lado uma parte com advogado e do outro lado uma parte sem advogado. O juiz não acha isso equilibrado. Então, na prática, muitas das vezes, o juiz adia a audiência e pede para que você constitua um advogado. Indica um escritório modelo de uma faculdade, um ente beneficiário, um sindicato, enfim, ele quer o advogado ali presente. Mas vamos pensar na questão de prova? Processo do trabalho é uma das possibilidades em que você não precisa de advogado. Bom, quando a gente lê o artigo 791, a nossa CLT fala que você pode acompanhar sozinho o processo até o final. Só que esse até o final não é até o processo acabar. Entenda bem. O nosso processo, ele pode ser levado até o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. E quando a gente leva ao Supremo Tribunal Federal, a gente precisa de advogado, porque a gente entra com recurso extraordinário, que é um recurso que eu importo do processo civil, que vem com o prazo do processo civil e com os requisitos do processo civil. Então, se eu for falar em pré-questionamento, qualquer outro requisito, eu tenho que lembrar também da tempestividade. Em termos de prazo, esse recurso no processo do trabalho vem com o prazo do processo civil, 15 dias, e vem com a necessidade de advogado. Então, vamos lá. Se lá no Supremo eu preciso de advogado, eu vou olhar os órgãos que eu tenho na Justiça do Trabalho, as varas do trabalho, os tribunais regionais do trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho. A súmula 425 do TST, ela disse o seguinte, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior é matéria de direito. Então, os recursos que forem para lá, vamos colocar o advogado do lado? Então, ele reconheceu, na verdade, a jurisprudência reconheceu a possibilidade de você ficar sozinho nas varas e nos tribunais regionais do trabalho. Ali sim, ius postulante total, não precisa de advogado. E ele trouxe exceção. Você está com uma reclamação trabalhista e começa a recorrer. Se o recurso vai para o TST, precisa de advogado. Então, vou desenhar a escada para a gente se situar. Quero que vocês olhem aqui comigo. Isso é muito importante. Olhem só. Eu tenho uma escadinha. Deixa eu botar aqui para vocês. Com vara, TRT e TST, ok? Nas varas e nos TRTs, eu tenho o chamado
e os postulantes. Então, significa dizer que nesses locais eu posso estar pessoalmente, seja como reclamante, seja como reclamado. Eu não preciso de advogado, aquele arroz, aquele que me acompanha. Agora, subiu mais um degrau e foi para um tribunal superior, aí eu preciso de advogado. Então, voltando aqui, vou aproveitar para já colocar o Supremo. Se eu vier para cá, aqui, ó, necessita de advogado. E aí vou aproveitar para puxar com vocês, eu gosto muito, muitas das vezes até em direito do trabalho, eu já dou essa dica, de lembrar do verbo amar. Então, olha só, escreve comigo, tá? Ó, amar. Nós amamos a nossa profissão. Quando é que eu necessito de advogado? Quando, olha só, ação cautelar. Ô meu aluno, vocês têm ideia do que é uma ação cautelar? Vocês estudam isso lá em processo civil. As cautelares, a gente estuda no processo civil. Então, se nós, estudiosos do direito, vamos a outro processo olhar o que é uma cautelar, o leigo que lê a CLT, entende direito material, direito processual e vai lá reclamar sozinho, ele não consegue entrar com uma cautelar. Então, cautelar precisa de advogado. Outra coisa importante, reparem aqui comigo. Mandado de segurança. Gente, remédio constitucional, que você tem de um lado uma autoridade coatora. Você acha que você não vai precisar de um advogado para brigar com a autoridade coatora? Claro que vai. E, aliás, já fica uma dica. É uma ação interessantíssima, porque você está brigando com uma autoridade coatora, você tem que ter advogado, mas você não pode pedir honorários advocatícios. A lei do mandado de segurança, ela proíbe você pedir honorários advocatícios. Mas eu tenho que ter advogado. E agora vamos continuar. E esse outro A? Ação rescisória. Outra ação que eu pego lá do processo civil. Por sinal, eu costumo dizer que tem coisas que o legislador foi extremamente preguiçoso. Ele, ao invés de chegar lá e escrever, né? Cabe ação rescisória, quando você tem prova nova, que à época você não tinha conhecimento, listar os casos. Não, ele fez assim, olha, cabe ação rescisória no processo do trabalho, na forma do Código de Processo Civil. Então, a gente tem que ir ao Código de Processo Civil, estudar aquelas hipóteses para poder aplicar no processo do trabalho. Gente, é complexo. Então, preciso de advogado. E o último, o Rzinho do nosso verbo, né? O amar. Aqui eu tenho recursos de competência do TST. Supremo Tribunal Federal não está em súmula nossa, né? Esse amar aqui, essa exceção, é a redação da súmula 425 do TST. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que você lembre comigo. Gente, reforço, em ética cai isso. Você pode estar sem advogado na Justiça do Trabalho. Aí todo mundo vai bem. A exceção é que cai em prova. Agora lembra, quando é que eu não posso estar sozinho? Se eu for entrar com ação cautelar, mandado de segurança, ação rescisória ou recursos de competência do TST. E lembrando também dos recursos para o Supremo Tribunal Federal, que não é um órgão próprio, peculiar, trabalhista. Ele é o grande guardião da Constituição. Então, essa é a primeira coisa que eu quero que vocês guardem bem na cabeça de vocês. Bom, já sei que eu posso ir sem advogado,
Agora eu quero entrar com a minha reclamação trabalhista. É interessante que todo mundo está falando do PJE, né? A gente até brinca dizendo que é o quê? O pesadelo judicial eletrônico. Mas a gente tem que lembrar que a CLT fala muito se reportando a um processo físico. Ela ainda é daquela época do processo físico. Então, cuidado, porque eu vou falar algumas coisinhas assim, escrito, verbal, eu estou me reportando ao processo físico. Quando eu tiver alguma peculiaridade do processo judicial, eu sempre vou passar isso para vocês. Bem, eu preciso ajuizar a minha reclamação trabalhista. Eu quero entrar na Justiça do Trabalho. Passo 1, competência, local da prestação de serviços. Joia, achei uma vara do trabalho no local que eu presto serviços. Tá tranquilo, eu vou lá. Agora, pode ser, vou contar para vocês a história aqui do Rio de Janeiro, tá? Que você esteja trabalhando numa localidade que tem mais de uma vara do trabalho. Ó, tem uma penca, aqui tem mais de 80, gente. Vejam só, como é que eu vou fazer? Eu escolho a vara? Ah, eu quero na primeira vara, porque eu adoro aquele juiz. Não, eu prefiro da nona, porque esse número para mim é bem cabalístico, né? Gente, pelo amor de Deus, a gente não pode escolher o juiz que vai julgar a nossa causa. Então, eu levo ao distribuidor. E aqui eu tenho uma dica muito quente para vocês. É uma dica do artigo 712 da CLT, que eu queria assim que vocês parassem tudo para prestar atenção. Porque vocês acham que a distribuição é por sorteio. Quando você sorteia, sorte é alea. É uma coisa aleatória, em que você pode dar muitas causas para uma vara e poucas causas para outra. Vocês acham que tem esse desequilíbrio? Não. Então, qual é a redação da CLT? A CLT diz o seguinte, eu falei 712, mas é 714, dá uma olhadinha para mim. A CLT diz o seguinte, a distribuição, ela vai observar a ordem rigorosa de chegada e serão distribuídos os processos sucessivamente a cada vara. Chegou primeiro, primeira vara, chegou segundo, segunda vara, chegou terceiro. Professora, peraí, vou ficar aqui guardando o caixão. Olha, eu quero nona vara, passa a vez. E quando for a minha, opa, quero nona vara, vou eu lá? Claro que não. Você não saberia na hora qual a vara que caiu o seu processo. Essa é a redação da lei. Professora, mas e o processo eletrônico? Como é que a gente faz hoje? Hoje a gente distribui, o computador vai lá. Todo mundo fala que é sorteio. Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês. É que nem bingo. Por isso que a gente hoje fala em sorteio. Por quê? Porque a gente tira a bolinha lá, nona vara, pum, processo seu. Aí não volta a nona vara para cá. Depois que saem todas as bolinhas, eu recomeço a distribuição. Então, por isso que hoje, na hora, você já sabe qual a vara que caiu, porque o computador faz isso. Ele não precisa, é diferente do trabalho humano, em que você ia lá, ordem, um por um. Quando era assim, você chegava, fazia e tal, eu não te falava na hora, para você não ficar guardando o caixão. Você voltava no final do dia, e aí você sabia para qual vara tinha sido distribuído. Vamos para uma questão de prova? Questão de prova é o texto da lei. E o que diz a lei? Que a distribuição, quando é feita pelo distribuidor, porque se só tiver uma vara, não tem outra, né, gente? Tem que chegar lá, entregar e acabou. Mas quando é feita pelo distribuidor, ela vai observar a ordem de chegada e a distribuição será sucessivamente a cada vara do trabalho. Entendido? Fecharam comigo? Olha só, eu quero distribuir, mas eu vou distribuir uma reclamação de boca. E eu quero que o serventuário coloque no papel. Vocês sabem que a gente está, gente, num país em que o nível de analfabetismo ainda é elevado. Então, exigir que ele leve uma peça por escrito, bom, pode até levar. Se levar por escrito, serão necessárias 2 vias para você protocolar a sua reclamação. Que 2 vias são essas, né? Uma que vai formar o processo e a outra que é a chamada contrafé, para você citar o réu. Se você tiver mais de um réu, você tem que levar uma para cada réu e a do juiz. Professora, eu estou achando estranho, porque a minha via, a sua não é necessária. Você sai do distribuidor com um protocolozinho, um cartãozinho dizendo ali que foi distribuída a sua reclamação. Então, no mínimo, 2 vias da sua petição para distribuição. Agora, e essa verbal? Eu vou chegar lá no distribuidor e vou dizer assim, olha aqui, ó,
Eu até digo para vocês assim, por que o nosso nome é reclamação trabalhista? Por causa do ius postulante. Porque se eu falo entrar com uma ação, ajuizar uma ação, o sujeito já fica com frio na barriga e fala, preciso de advogado, esse troço deve ser difícil, deve ser caro. E não é, você não paga para entrar, você não tem custas prévias. Então, peraí, pela simplicidade, deixa eu usar um nome melhor, reclamação. Sabe aquele livrinho assim, né? Muitas das vezes aquele localzinho que você tem umas fichinhas para preencher, sugestões e reclamações. Ninguém tem sugestão nenhuma, mas se tiver reclamação, vai ser um barraco. Então isso todo mundo sabe fazer. Você faz isso sozinho. Por isso o nome reclamação trabalhista. É aquele reclamou. Você sabe fazer aquilo ali sozinho. Então ao invés de eu chamar de ação trabalhista, eu chamo de reclamação trabalhista. Meu aluno, muito cuidado. Vamos pensar aqui nessa história da reclamação trabalhista. Verbal, o distribuidor não vai te ouvir. Imagina o distribuidor ouvir todo mundo que quer ali falar. Não, ele vai distribuir. Ele vai dizer assim para você. Você quer reclamar? Contra quem? Em face de quem? Ah, Isabelle, em face de XYZ, empreendimentos limitados. Ok. Ele distribui. E aí aquele que deseja reclamar de forma verbal tem 5 dias para comparecer à Secretaria do Juízo e aí sim reclamar e o serventuário reduzir a termo, colocar no papel. Palavras o vento leva. Se a gente não vai lá para ele colocar no papel, a gente simplesmente vai demorar uma eternidade toda vez que estiver comparecendo na justiça e ficar repetindo a história. Fora que, cada vez a gente vai contar de uma forma diferente. Então, recapitula comigo. Distribui. E aí você tem 5 dias. 5 dias para comparecer na Secretaria do Juízo e, reclamar. E quem é que vai colocar no papel? O serventuário. Meu aluno. E se você não for dentro desse prazo? Esse prazo tem que ser cumprido. Que se não for cumprido, o seu processo será extinto sem análise, sem exame do mérito. Professora, estou de altos e saí da brincadeira. Você está louca? O que eu distribuí? Eu não falei nada. Ele ainda nem me ouviu. Pois é, ele extingue sem mérito, dizendo que lhe faltou interesse. Você não cumpriu os 5 dias para ir lá contar a sua história. E mais, ele lhe coloca de castigo. Perempção. Você perde o direito de reclamar por 6 meses. Gente, se liga aqui. Eu disse para vocês, eu quero muito, muito, muito nessa maratona passar dicas do que não é óbvio. Aliás, eu quero surpreender. Eu quero que você pare e diga assim, nossa, meu Deus do céu, essa professora está me falando coisas que eu nunca ouvi. Claro, para você chegar na hora da prova e não errar. Se me ouviu falar, na hora da prova já vai estar ali quentinho para você. Não vamos misturar as estações. Eu estou falando de reclamação verbal. Estou dizendo que depois da distribuição, o sujeito tem 5 dias para comparecer à Secretaria do Juízo e reduzir a termo. Falar e o serventuário colocar no papel. Se não comparecer, castigo. Extingue sem mérito e vamos aplicar a perempção. Você vai ficar 6 meses sem o direito de reclamar. Entendido? Joia, agora eu vou te contar outra coisa. Outra coisa. Distribui ela de forma escrita, distribui ela de forma verbal, não importa. Eu já reduzi a termo, tá tudo ok. Qual é a primeira coisa que o juiz do trabalho faz? Marca uma audiência. Ele vai designar uma data de audiência. Presta atenção. Nesta audiência, audiência para ouvir, é de audição, para ouvir as partes, as testemunhas, para a gente produzir as provas. Nessa audiência, as partes devem estar presentes, pessoalmente. Eu gosto de falar que o advogado é o arroz, o advogado acompanha, o advogado não presta o depoimento pessoal. Então, eu preciso estar pessoalmente. Aí você é o autor, reclamante. É aquele que, né? Tá reclamando. Puxa vida, o reclamante faltou à audiência. Ele demonstrou que ele não tá nem aí, gente. Ele tem falta de interesse.
extingue sem mérito. Não entra no mérito da questão, não vou analisar nada, ele nem veio aqui, extinguiu. Aí você pode entrar com outra. No dia seguinte. Você pode entrar com outra reclamação. No dia seguinte. Não tem castigo. No dia seguinte você entra com outra. Aí olha só, hein? Se liga e preste atenção. Isso já caiu demais em prova. Segunda vez que você entra na justiça. Você vai lá. A audiência é marcada. Você vê a data. E falta a audiência pela segunda vez. Você faltou na primeira vez que você entrou. O juiz extinguiu e não examinou o mérito. Agora você faltou pela segunda vez, o juiz vai extinguir de novo e não vai examinar o mérito. Mas agora ele vai te colocar de castigo. Ele vai te deixar 6 meses sem o direito de reclamar. Essa perda do direito de reclamar é o que a gente chama de perempção. Agora, o que eu quero que você foque, preste atenção aqui comigo. Quando eu falo dessa perempção, eu estou falando por qual motivo? Faltar a audiência. Faltou uma, faltou 2, agora sim, castigo, 6 meses. Aluno, vira e mexe, eles colocam isso em prova. Só que falta uma e a segunda extingue sem mérito por outro motivo. Aí o aluno quer falar de perempção. Não! A nossa CLT, artigo 731, artigo 732, só fala de 2 hipóteses de perempção. A primeira eu trabalhei com vocês. É a história da reclamação verbal, que você tem 5 dias depois da distribuição para reduzir a termo, e lá para eles colocarem no papel, e você não vai. Aí, ó, não tem nem segunda chance. Faltou interesse? 6 meses de castigo. Perdeu o direito de reclamar. A outra hipótese de perempção é a gente distribuir, seja escrita, seja verbal, tá tudo nos conformes e o juiz marcou uma audiência. E você falta. Você falta uma vez, ele extingue, não olha o mérito, e você entra com outra. E falta de novo. Se você faltar por 2 vezes a audiência, segundo processo, segunda chance, aí, ó, agora sim, 6 meses de castigo, perempção. Então, antenados, ligados, eu quero assim, ó, alerta máxima, perigo, cuidado, atenção. Eu, quando estou estudando, eu coloco sempre uma caveirinha ou um triângulo com uma exclamação, né? Eu coloco assim, ó, atenção, cuidado, perigo. Eu tenho 2 hipóteses de perempção na CLT, artigo 731 e artigo 732. Então, se liga nisso, perempção, perda do direito de reclamar. Tranquilo? Essas dicas não estão boas? Então, continua acompanhando comigo. Bem, distribuímos a nossa reclamação, tudo perfeito, tudo bonito, e aí o réu, o reclamado, ele é citado, uma citação. A CLT fala em notifica, intima, ela não sabe muito a diferença dos termos, mas a gente sabe que é citar, né? Ele tem que tomar conhecimento daquela inicial para poder produzir a defesa dele. Quando ele recebe a citação, ele quase cai duro. Ele fala assim, peraí, que sujeito doido é esse que entrou com uma reclamação trabalhista no Rio de Janeiro, tendo trabalhado em São Paulo? Ui, caramba! O que ele tem que fazer? Arguir uma exceção de incompetência. Meu aluno querido, antigamente, ó, passado, tá? O juiz, ele deixava todo mundo vir para a audiência. Aí o sujeito saía lá da caixa prego para vir para uma audiência, para chegar aqui e falar assim, ó, não é o senhor não, juiz. Ele não trabalhou aqui, eu quero que decline essa competência, eu quero que extinga, ele tem que ajuizar no lugar certo. Ele argumentava lá. Gente, olha só que perrengue. Você se deslocar não sendo o local correto? Reforma depois da reforma. Reforma da reforma. Eles disseram o seguinte, para tudo. Recebeu a citação? Você tem, depois de receber essa notificação de citação, 5 dias para entrar com uma exceção e dizer ao juiz que aquele local não foi o da prestação de serviços. Quero muito foco nessa dica. Então, quando você se defende em audiência, eu tenho
outras modalidades de defesa. Mas existe agora uma que é antes do dia da sua audiência. Eu quero evitar a audiência, que é a chamada exceção de incompetência. Entendido? Joia, né? Essa não tá boa? Se você abrir a sua CLT no artigo 800, você vai conferir o que eu tô falando para você. Bem, Isabelle, tudo ok, a audiência tá no lugar certo, vamos embora para essa audiência. Agora, quais são as modalidades de defesa que a gente tem? Contestação, reconvenção, que é um pedido da contestação, hoje em dia não é mais em peça separada, lembrando que o sujeito pode só reconvir e nem contestar, coisa meio doida, mas pode, e temos ainda a chamada exceção. Você já falou de exceção? Sim, eu falei da exceção de incompetência, que era antes da audiência. Agora, marcou a audiência, chegou no dia da audiência, olhou para o juiz e falou assim, não me toquei, mas esse juiz é meu amigo íntimo, esse juiz é meu inimigo capital, esse juiz tem interesse na causa, não, esse juiz... As suspeições e os impedimentos serão arguídos em audiência. Vocês vão ter a possibilidade de pegar e arguir em audiência, vão poder fazer na modalidade de exceção, onde o juiz para, reflete se ele realmente é impedido, ou suspeito ou não. E aí sim, a gente volta para a audiência. Então, recapitulando. Exceção de incompetência, antes da audiência. Na audiência, contestação, reconvenção, exceção. Mas que exceção? Suspeição ou impedimento. Ainda aqui comigo, você pede lá na sua defesa para produzir uma prova pericial. E o senhor juiz diz, não defiro. Indefiro o seu pedido. E você está quicando muito pau da vida porque quer aquela prova pericial. O que você tem que fazer? Se liga! Não cabe recurso de decisão interlocutória no processo do trabalho. A não ser que essa decisão seja terminativa do feito. E, prof, quando você começa com esses termos, eu já começo a ficar assim meio louco. Olha só, deixa eu passar aqui para vocês de volta no meu quadro. Olha que interessante. Desculpa, gente, tirei minha tela. Se eu tiver um julgamento... vou botar aqui, desculpa, deixa eu apagar esse... Não vou apagar, não. Um julgamento sem mérito. Essa decisão, ela é terminativa. Se eu tiver um julgamento com mérito, essa decisão é definitiva. Professora, eu passo a vida inteira lendo esses termos e pensando, por que o direito complica? Não é tudo decisão? Gente, mas a gente tem que ter essa técnica. Como é que a gente vai guardar? Cabeça funcionando comigo. Memoriza assim, ó. Isabelle, complicada, perfeitinha, virginiana, neurótica, com toque. Ela coloca tudo em ordem. Tudo em ordem alfabética. Funciona bem. Olha comigo, vê se não dá certinho aqui. Depois do S, qual é a letra que vem do alfabeto? D. E depois do C? D. Não está organizado, gente? Sem mérito, a decisão ela é terminativa. Com mérito, a decisão ela é definitiva. Então, vamos voltar para a tal da decisão interlocutória. Uma decisão no meio do processo. Se ela terminar com o feito, extinguir sem mérito, ainda que seja um pedido, eu posso recorrer de imediato. Agora, caso contrário, eu não posso recorrer. As decisões interlocutórias no processo do trabalho, elas são irrecorríveis, salvo quando terminativas do feito. Aí, tudo bem, não posso recorrer, o que eu faço? Protesta.
Porque quando alguém pisa no teu pé e você não reclama, é porque não doeu. Então você tem que protestar. Você deixa consignado em ato o seu inconformismo para que no recurso próprio você possa recorrer. Você possa alegar o cerceamento de defesa. Aluno querido do meu coração, olha para mim. Isabelle está apelando, pelo amor de Deus. Não existe apelação no processo do trabalho. Não tem. Qual é o nosso recurso? Recurso ordinário. E olha para o meu quadro, hein? Eu vou voltar com você aqui na minha tela. A minha ordem vai ser recurso ordinário, recurso de revista, recurso de embargos e recurso extraordinário, que é o famoso REX. Grava bem isso. Não tem apelação, não tem recurso especial. Nossa, professora, você encaixa isso aqui na sua escadinha? Sim. Olha aqui, ó. Eu começo com RO, depois eu tenho a revista e depois eu tenho o recurso de embargos. E lá em cima eu tenho o recurso extraordinário. Essa setinha aqui não está muito boa não, porque ela tem que ir lá para o TST, tá, gente? Então, ela vai ali para o TST. Deixa eu apagar aqui, que aí fica mais bonitinho para a gente, ó. Do TRT para o TST é o recurso de embargos. Lembrando que, às vezes a gente desenha aqui, né? Não fica tão perfeitinho. Deixa eu apagar os dois aqui para ficar mais bonitinho para você. Ó, TRT para o TST é revista e embargos é aqui dentro do próprio TST. Quando eu estava falando para vocês que precisa de advogado, o recurso de revista é julgado pelo TST. Então, precisa de advogado. O recurso de embargos é julgado dentro do TST. Precisa de advogado. E o recurso extraordinário, que vai lá para o Supremo Tribunal Federal. Esse também precisa de advogado. Por que precisa de advogado? Porque o Supremo Tribunal Federal, ele é o quê? O órgão guardião da Constituição. Meus alunos, quando você tem uma decisão interlocutória, terminativa do feito, e você recorre, é o recurso ordinário. Quando você tem uma decisão interlocutória, que não é terminativa do feito, você protesta, quando o juiz termina e decide, você entra com recurso ordinário. Então, presta bastante atenção nisso. Processo do trabalho, agravo de instrumento não tem nada a ver com decisão interlocutória. Aqui é tudo rima. Se você estiver na execução, é agravo de petição. E se negar seguimento, não deixar subir um recurso, é agravo de instrumento. Pessoal, poucas dicas, não, muitas dicas para que você consiga pegar essas 5 questões e acertar. Mas queria convidar vocês para que olhassem, conhecessem o nosso projeto que se chama Hackeando OAB. Nós temos aulas online e offline. Nós temos também a possibilidade de você assistir com legenda. Gente, eu sou fascinada por esse projeto. Muitas das vezes você está desatento e a legenda te prende. Além de a gente falar da acessibilidade, né? Um deficiente auditivo, ele pode ler a legenda e com certeza isso vai ajudar demais. Então eu consigo pegar o deficiente visual, está lá me ouvindo, mas o auditivo ele está lendo. Então eu tenho ali uma amplitude, uma gama de pessoas que vão poder acessar as nossas aulas. Eu tenho que lembrar também que não há limite de acesso. Nós temos um grupo de mentoria pelo Telegram. Se você ainda não tem o Telegram, baixa, porque a gente faz um grupo de mentoria e é muito, mas muito bom para vocês. As aulas, elas são liberadas e você tem acesso por 90 dias. E a gente também faz um cronograma para vocês de 30 e 60 dias. Tudo isso com professores altamente especializados, professores que estão aqui dispostos a ver alunos aprovados. A nossa ideia aqui é que vocês todos, através do nosso método, através da certeza de que a gente não está aqui para brincar, a gente está aqui para aprovar, que vocês passem tranquilamente. Muito obrigada. Quero que vocês estudem bastante e que vocês façam uma excelente prova. Um grande beijo, pessoal!